Aleluia. Graça e paz, amém? Você está animado? Eu também, estou muito animada com aquilo que Deus já começou a fazer nesse lugar. Que unção palpável, né? Que presença maravilhosa. Nós somos privilegiados de sermos corpo de Cristo, privilegiados de poder erguer mão santa, sem ira, sem condenação, diante do Senhor, como se o pecado nunca tivesse existido. Olha que coisa maravilhosa você ter a ousadia de chamar Deus de Pai. A ousadia de conhecer a bondade dEle, a ousadia hoje de entrar, como a Bíblia fala, na presença dEle, lá no Santo dos Santos, livremente. Você tem acesso a isso, querido. Você tem acesso, e isso é maravilhoso. E antes da gente começar, eu queria que no seu lugar, sentado mesmo, você fechasse um pouquinho os seus olhos. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Ele sobre este culto, sobre esse tempo. Pai, nós te agradecemos, Pai, pelo momento da Tua palavra. Ela é tão preciosa para nós. Senhor, obrigado, porque a Tua palavra diz que ao cheiro das águas brotará vida, Pai. E a Tua palavra é como essa água que lava, que salva as nossas almas. Sabe, quando ela é semeada no nosso coração, nós percebemos o Teu poder em movimentação dentro de nós. A Tua palavra por si só, ela é ungida, ela é carregada de verdade. Ela não cai como algo leve, mas ela tem um peso profundo de glória no nosso coração. E eu sei que quando essa palavra for semeada nessa noite, Pai, o Teu Espírito estará nos convencendo, estará nos ensinando, edificando, preceito sobre preceito, princípio sobre princípio. Nós não somos como aquelas casas que estão sendo construídas em fundamentos na areia, mas nós estamos estabelecendo os nossos fundamentos espirituais na rocha da Tua palavra, Senhor. Na revelação de que Cristo é o ungido de Deus. Na revelação de que a igreja está sobre Cristo. Na revelação de que somos o Teu corpo aqui na terra, Senhor. Avançando e indo, Pai. Enquanto nós falamos em Teu nome, é você falando, Senhor. Quando nós abraçamos debaixo da Tua inspiração, é você abraçando, Senhor. Quando nós colocamos os nossos pés, é o Senhor colocando. Abre os nossos olhos para que possamos ver essas realidades. E assim como você disse aos seus discípulos, você nos lembra nessa noite. Ei, levante os seus olhos. Há um campo branco para a ceifa. Há tanto a ser feito. Obrigada, Pai, por cada um que entrou neste lugar, por cada família, por cada pai, por cada mãe. Obrigado por aqueles que chegaram aqui oprimidos, eles não vão sair da mesma forma, Pai. Eu declaro o Espírito Santo de Deus tendo acesso ao seu coração nessa noite. Em nome de Jesus eu oro por aqueles que chegaram aqui enfermos, doentes, com dores crônicas, taxas hormonais, tumores. Pai, no nome de Jesus nós cremos em cura divina, Senhor. É isso que a Tua palavra diz, que tem sinais que seguem aqueles que creem. E nós cremos, Pai. Nós cremos que a Tua palavra é a verdade. Nós não estamos falando aqui de coisas naturais, mas nós estamos falando de coisas espirituais que alimentam o nosso espírito. E aqueles que são espirituais, os seus filhos, podem discernir por dentro a palavra ministrada nesse lugar. Eu sei que existe um tema, existem versículos estudados, mas, Pai, eu sei também que existem corações aqui com necessidades diferentes. E a Tua palavra vai entrar em cada um deles, suprindo essas necessidades, Pai. Transbordando, Pai. Nós vamos sair daqui transbordantes das Tuas verdades, Pai, conscientes do Teu amor. Você é o Deus de toda consolação. Você é o Deus que transborda amor, Senhor. Oh, Pai, será que aí no seu lugar você pode erguer suas mãos e contemplar a presença do Senhor, a santidade dEle em manifestação? De fato, Ele habita dentro de você 24 horas, nós não saímos e entramos nessa presença, mas existe uma presença manifesta. Quando o corpo de Cristo se reúne, querido, quando o corpo de Cristo se reúne, a unção mais poderosa se manifesta, a unção coletiva, em uma só voz, em um só propósito, em uníssono, o nosso coração canta a Ti, o nosso coração canta a Ti, Santo, Santo.
poderoso, exaltado, digno, digno, adorado, bendito, santo, poderoso. Oh, Pai, obrigado. Obrigado pelo orvalho, Senhor. A tua unção muitas vezes vem como um orvalho, vai molhando de forma uniforme, simultânea. E ainda que nós possamos estar desapercebidos, ela está nos molhando, Senhor. Ela está nos molhando, Senhor. Ele te ama, querido. Não há nada demasiadamente difícil para o Senhor. Não há nada impossível, não há nada que Ele não possa mudar, restaurar, curar, transformar. Não há cenário de caos que Ele não olhe e diga: haja luz. Jugos despedaçados, pesos despedaçados, com o óleo fresco da unção, por causa da presença dEle. Por causa da presença dEle. Aleluia. Aleluia, querido. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigada, Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Se você puder, querido, vai abrir na sua Bíblia aí. No livro de Salmos. Página 145. Salmo 145, nós vamos ler do verso 7 ao verso 9. Eu vou ler na versão, acho que é NVI, a que está aqui. Salmo 145, verso 7 ao 9. Você achou? Amém. Então acho que a minha não é NVI não, é outra versão, eu vi aqui no telão, mas não tem problema, você pode acompanhar aí, sem problema nenhum. Diz assim: comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Só até aí, querido. Olha que texto maravilhoso. Ele está dizendo aqui: comemorarão ou proclamarão, como estava na versão aqui do telão, a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. O Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Você entende que quando nós estamos louvando ao Senhor e cantando, porque Ele é digno de receber a nossa canção, o nosso louvor, o nosso tempo, as nossas palavras, os nossos ouvidos, porque Ele é esse Deus poderoso, o Deus que é amor, o Deus que é compassivo. Sabe, às vezes nós, por causa mesmo da religiosidade ou da forma como fomos ensinados, nós temos dificuldade de contemplar esse Deus que o salmista entoou aqui para nós nessa poesia tão linda. E ele fala: ei, comemorem, vamos comemorar a bondade e a justiça de Deus, vamos comemorar aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz pelos seus, aquilo que Ele
deseja para mim e para você. E quando a gente olha assim, eu vejo aqui características que, poxa, quem não quer estar perto de um Deus desse? Quem não quer, querido? Quem ousaria, se lembrando todos os dias dessas virtudes, ousar dizer que era melhor estar em qualquer outro lugar, em qualquer outra fase da sua vida, se não perto desse Deus maravilhoso? Às vezes nós nos esquecemos e somos confundidos pela falta de compreensão de quem é o nosso Deus e pela falta de convivência com Ele. Mas nós não podemos nos esquecer que Ele não muda. Nele não há sombra e nem a variação de mudança. Aqui está dizendo que Ele é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Transbordante de amor. Compaixão alcança a todos. Eu fiquei pensando muito sobre isso e eu gosto muito de uma frase que uma vez eu ouvi o pastor Rafael Frota falando. Ele falou, nem no nosso melhor dia, a gente consegue ser mais bondoso do que Deus. Às vezes a gente olha para alguém que está passando numa situação difícil e tudo que a gente quer é ajudar, é desejar que algo bom aconteça para ela. Mas às vezes nós temos dificuldade de achar que Deus é melhor do que isso. E atribuímos a Deus coisas ruins, coisas negativas, coisas que acontecem como se tivesse a ver com os planos dele. Mas esse está nos mostrando que Ele tem compaixão, que Ele é compassivo, que Ele é paciente, que Ele é misericordioso, que Ele é bondoso. Quando Davi, ele exclama aquela frase tão conhecida por nós, é algo para se pensar. Ele fala, eu prefiro cair na mão do Deus vivo do que da dos homens. Por que ele está dizendo isso? Porque ele sabe que ainda que ele errasse, ainda que o juízo viesse, o amor do Senhor ainda traz oportunidades quando há um coração contrito e quebrantado. Não quer dizer que não há juízo, não quer dizer que Deus compactua com coisas erradas, mas quer dizer que Deus é justo o suficiente para julgar quando necessário, mas Ele sempre dá tempo para que nós nos arrependamos. Existe um outro texto, você não precisa abrir, mas eu trouxe aqui, está em 2 Coríntios 1:3, que diz assim, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A gente começou hoje uma música cantando justamente esse verso, bendito Deus e Pai, não era assim? Do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua, Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. Sabe o que é você servir a um Deus que é o Deus de toda a consolação? Isso quer dizer que não tem nada que você esteja passando que o consolo dele não seja proporcional e transbordante sobre a sua vida. Não tem nada, não tem situação alguma, por pior que seja, que nós possamos atravessar, que o amor do Senhor não seja transbordante sobre nós. Ele é o Deus de toda a consolação. E às vezes nós estamos passando por circunstâncias, por desafios, às vezes na nossa mente, às vezes no nosso corpo, às vezes em aspectos físicos. E nós ficamos gastando mais tempo procurando o porquê. Por que, Senhor? Por que, Senhor? Ao invés de desfrutar do poder e da consolação que Ele dá. Da bondade dEle, do poder restaurador, do poder curador. A mensagem de hoje se chama O Deus que ama curar. O Deus que ama curar. Sabe, quando nós chegamos diante dEle, quebrados em qualquer parte da nossa vida, Ele não tem prazer naquela cena, mas Ele tem prazer em ver você sendo curado. Ele tem prazer na prosperidade dos seus servos, é isso que a Bíblia diz, queridos. E prosperidade é o shalom do Senhor. Prosperidade inclui mesmo os recursos, inclui a paz, inclui a saúde, inclui todas as áreas da sua vida. Nós estamos exaltando um Deus que é bom, que ama curar. Um Deus que fala por muitas vezes e de muitas maneiras até ser compreendido. Sabe quem fala de muitas vezes e de muitas maneiras, trazendo para o aspecto natural? Uma mãe e um pai. Um pai e uma mãe que ama, que não tem ali talvez as exceções, né? A gente sabe que nem todo mundo está ali, infelizmente, saudável emocionalmente, mas no geral, um pai e uma mãe, ele se aplica dessa forma. E sabe que um pai e uma mãe pode falhar, mas mesmo assim a gente fala de muitas maneiras e de muitas formas, até que o nosso filho entenda aquilo que precisa ser entendido. Com Deus não foi diferente.
ele fala de muitas maneiras e de muitas formas. Vamos ler lá em Hebreus, capítulo 1. Do 1 ao 3. Hebreus, capítulo 1, do 1 ao 3. Eu amo esse texto, eu acho ele tão revelador quando a gente olha por essa perspectiva. Você achou? Vamos lá. Posso ler? Oh, glória, vou ler. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. A primeira coisa, querido, Deus quer ser entendido. Deus quer se revelar ao seu coração. Sabe, quando nós somos tendenciosos, nós conhecemos a palavra, nós começamos a vir à igreja, e graças a Deus por isso. E a gente acha que realmente tudo que Deus quer de nós é que nós não faltemos no culto. E de fato, Ele não quer que você falte, Ele quer que você esteja com o corpo de Cristo recebendo a palavra. Mas sabe, aqui é o lugar de você talvez compreender coisas e viver experiências com o Senhor por causa mesmo da unção coletiva do corpo de Cristo, por causa da palavra ensinada. Mas existe algo que o Senhor quer que você compreenda, que Ele fala mesmo até você entender, e que é necessário que você abra o seu coração, e que em Cristo Ele revelou a perfeita vontade dEle. Esse texto está nos mostrando algo. Ele fala, Ele foi falando para o povo poder enxergar Deus de alguma forma na antiga aliança. Mas em Cristo Ele se fez entendido. Em Cristo Ele se fez revelado. Olha o que o texto está dizendo. Nestes últimos dias nos falou por meio do Filho, que é herdeiro, e por meio de quem fez o universo. Lembra que Jesus é a palavra? Mas a palavra se fez carne e habitou no meio de nós. E Ele habitou no meio de nós com um objetivo. Além de executar o plano da redenção, morte na cruz, ressurreição, salvação dos perdidos. Além de se tornar o primogênito, e antes era unigênito, Ele se tornou o primeiro de muitos. A Bíblia está nos mostrando que Ele é o resplendor da glória de Deus. E a expressão, diga assim, exata, de Deus. Quando nós queremos ver, queridos, quem Jesus é, o que Ele ama fazer. Aliás, quando nós queremos saber quem Deus é, o que Ele ama fazer, o que Ele ama ser, nós olhamos para Jesus. O texto está dizendo que Jesus é a expressão exata. A melhor forma de você entender Deus é conhecendo Jesus. A melhor forma de ter relacionamento, e a única, na verdade, de ter um relacionamento pleno com Deus, é através de Jesus. É por isso que nos últimos dias a Bíblia fala que o espírito do anticristo já está em operação. Porque tudo aquilo que se opõe a Cristo, tudo aquilo que se opõe ao caminho, tudo aquilo que se opõe ao ungido de Deus, bloqueia o nosso acesso a Deus. Não todos os lugares levam a Deus. Jesus leva a Deus. É o que a Bíblia está dizendo. O Filho é o resplendor da sua glória. É a expressão exata. Jesus é a prova de amor, de entrega, de expressão de quem Deus é. Jesus é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de Deus. Jesus, queridos, Cristo. Às vezes eu sempre falo isso porque às vezes as pessoas não sabem mesmo. Talvez você já saiba, mas para alguns é revelação. Cristo não era o sobrenome de Jesus. Cristo é aquilo que Jesus foi designado para ser, o ungido. Cristo é o ungido de Deus. Havia poder sobre ele. Jesus é o Deus que se fez homem, não é assim? Se ele se fez homem, ele precisava de poder divino para poder fazer a vontade de Deus. É por isso que só sendo Jesus, ele não conseguiria cumprir o plano, mas ele era o Cristo. Ele era o Deus que se fez homem, ungido com o poder do Espírito Santo. O poder do Espírito Santo capacitou Jesus a ser o Cristo e a expressar a vontade e a imagem exata de Deus. Nós precisamos ter essa perspectiva sobre Jesus. No Antigo Testamento anunciavam o Messias. E sabe o que é o significado de Messias? O ungido.
e na plenitude dos tempos o Cristo é revelado. Sabe, existe um texto, eu queria que colocassem aqui, Atos 10, 38. E a gente vai ler juntos. Atos 10, 38. Vamos lá? 1, 2, 3. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Quando eu olho para Jesus, eu vejo o Verbo que se fez carne. Ele assumiu figura humana. E esse poder, a Bíblia fala... Desculpa, eu vejo aqui. Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Olha que interessante. Você viu que nesse texto, ele não fala aqui Jesus Cristo. O que ele está mostrando nesse texto? A palavra de Deus ela não é escrita de forma aleatória, queridos. Quando nós lemos com atenção e debaixo de uma revelação que nós vamos adquirindo na vivência com o Senhor, você vai perceber que Jesus de Nazaré era alguém que aqui está mostrando a humanidade dele, da onde ele veio, cidade de origem. Mostra a humanidade de Jesus, mas está mostrando o diferencial de Jesus. Está mostrando aqui, ó, Deus ungiu Jesus de Nazaré. Ungiu com o quê? Ungiu, revestiu com o Espírito Santo e com poder. Para quê? O poder sempre tem um propósito, querido. O poder que estava sobre Jesus tinha o propósito de fazer o bem em todo canto e curar todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, curando todos os oprimidos do diabo. Sabe por quê que Deus deu poder para Jesus fazer isso? Você concorda que ele poderia ser ungido somente para morrer na cruz e ressuscitar? Mas não foi isso que aconteceu. Por onde ele passava, ele revelava a vontade de Deus. Tinha um poder disponível, porque aonde ele passava, ele olhava, Deus não criou meu filho para ser assim. Deus não criou a humanidade para ser assim. Manifestação do poder de Deus por onde Jesus passava. Existe um texto que está lá em Marcos, capítulo 5, verso 25 ao 34. A gente vai abrir alguns textos dentro dos evangelhos para ver o que Jesus pensa sobre isso que nós estamos falando. Não é o que a Camila pensa, não é o que o Verbo da Vida pensa, é o que os evangelhos mostram a respeito de Jesus. Marcos, capítulo 5, verso 25 ao 34. Texto super conhecido, mas que é tão poderoso, vale a pena ler de novo. Só o pessoal mais antigo aqui sabe, né? Você sabe? Brincando? Sabe, né? Ah, tá bom. Marcos capítulo 5, verso 25. Você achou? Diz assim: aconteceu que certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia e há muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, pergunta, quem me tocou as vestes? E responderam-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu amo esse texto, queridos. Eu amo porque essa mulher, ela só ouviu falar. Ela não estava talvez ali constante, ela ainda não era alguém constante talvez nos sermões. Ela não era uma das mulheres que estavam financiando o ministério de Jesus. Ela só ouviu falar da fama de Jesus. Ela estava 12 anos sofrendo, 12 anos investindo as suas economias, a sua vida, porque quando você investe a sua economia numa cura, você também está investindo a sua vida. Afinal, o dinheiro não é fruto do seu trabalho.
Então ela estava investindo a vida dela, procurando cura. Investindo a vida dela para sair de um lugar de sofrimento. E sabe, queridos, ela já estava num lugar, numa posição onde não havia esperança. Não havia, porque a Bíblia está dizendo que ela, além de ter gastado, eram 12 anos indo a pior. Mas ela ouve falar. Ela ouve de uma fama. Você acha que talvez ela não tinha ouvido ali de outros curandeiros da época? Ouviu. Mas algo mexeu com ela. Quando ela ouviu falar sobre a fama de Jesus, fé nasceu no seu coração. Fé nasceu no seu coração. Tendo ouvido a fama de Jesus, veio por trás dele. Querido, ela era uma mulher que não poderia estar lá. E você possivelmente sabe disso. As mulheres que sofriam desse mal, da hemorragia, na cultura judaica eram consideradas impuras. Elas não poderiam estar lá. Além do sofrimento, da dor, das vitaminas perdidas e de tudo que ela passava, ela ainda era excluída. Mas ela decide, numa atitude de fé, falar: opa, por que vai acontecer com o outro e não vai acontecer comigo? É a minha última chance. É a minha última chance. E ela dá um jeito. Ela coloca panos, talvez para conter a hemorragia. Ela vai entrando no meio da multidão, talvez até um pouco fraca, porque são 12 anos sangrando. Mas ela vai rompendo. Ela não desistiu de receber algo de um Deus que ama curar. Ela não desistiu, querido. Ela foi rompendo, ela foi avançando. E quando ela toca em Jesus, Ele percebe. Isso é tão maravilhoso. Porque os discípulos ficam indignados com essa pergunta. Tem tanta gente te apertando. Como que você está me perguntando quem que está me tocando? Como que você está perguntando isso? Mas sabe, ela tomou uma atitude baseada naquilo que ela creu. Ela ouviu falar: Jesus cura, então eu vou agir em relação a isso. E ela pensava, a Bíblia fala que ela pensava na cabeça dela. Você percebe que não foi ninguém dizendo: então, é que tem gente tocando nele e sendo curado. Talvez ela ouviu isso, talvez não. Mas ela pensou: é a única forma. Eu não posso esboçar em voz alta o que eu tenho. Eu não posso falar porque senão vão me tirar daqui. É capaz de me apedrejarem, acabarem comigo. Então ela pensou: se eu chegar só bem perto dele, tem algum tipo de poder que está nele, que se eu chegar só bem perto, eu vou ser curado. E graças a Deus ela pensou isso. Porque cheia de fé, ela só encostou. Talvez tenha sido um toque até leve. Talvez a mão dela quase não tenha chegado. Mas, queridos, a unção de Deus, ela é tangível. A unção para cura é tangível, é perceptível, é armazenável. A Bíblia fala que os lenços de Paulo carregavam o poder da cura onde chegava. Sabe, a gente tem se esquecido do tamanho desse poder, queridos. Um poder que é tangível, que é palpável. Uma virtude que se refere ao poder de Jesus, a ponto de numa multidão ele perceber: epa, que é isso que tocou em mim? Fé tinha sido tocado. Alguém tocou com fé nele, queridos. Essa virtude, esse poder era uma unção de cura ali fluindo sobre a vida dela. O poder que saiu de Jesus e entrou em contato com ela, coloca em ordem tudo que estava fora de ordem no corpo daquela mulher. Ela só tocou na unção, queridos. Ela só creu que Ele ama curar. Se Ele ama fazer isso pelos outros, por que Ele não faria isso por mim? E com fé, ela recebeu. E aquilo que estava fora de ordem do corpo dela, entrou em ordem. Entrou em ordem. Jesus, a expressão exata de Deus. Tem um outro texto em Mateus 14. Mateus 14, 34 a 36. Diz assim: então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, e reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança, e lhe trouxeram-lhe todos os enfermos, e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla das suas vestes, e todos os que tocaram ficaram sãos.
todos os que tocaram ficaram sãos. Esse povo de Genezaré, reconhecendo-o. Veja, que eles não tocaram sempre. Você percebe como o texto é cuidadoso em nos dizer que ele não chega num lugar e que sem querer aquelas pessoas tocam nele e são curadas? Não. A Bíblia fala que aqueles homens reconhecem ele. E porque reconhecem ele, creem nele. Porque reconhecem ele, creem nele. E porque creem nele, pedem para tocar. Ficam perto, se esforçam para fazer algo onde eles só querem encostar naquele poder que fluía da vida de Jesus. Reconhecendo os homens daquela terra. Não é à toa, querido, que todos esses textos que eu vou ler para você, nós vamos ver a figura de Jesus, aonde ele está, libertando os cativos, os oprimidos, os que estavam debaixo de opressão, de depressão, de demônios, de doenças físicas, doenças na mente, doenças psicossomáticas, prisões, miséria, até morte. Muitas vezes Jesus chegava e tocava mesmo. Por que nós vemos isso? Porque havia um reconhecimento de quem Jesus era. O único lugar de registro onde você vê que ele não pôde fazer muitos milagres foi quando acharam que ele era alguém normal. Ah, não é ele o filho de José? Cresceu aqui na rua. Chutava uma bola aqui com a galera. Porque você lembra que Jesus foi criança? Na cidade dele tiveram dificuldade de reconhecer que ele era a imagem exata de Deus. Que o poder que fluía dele era real. E ali foi o único lugar onde não teve reconhecimento, honra, fé, devoção ao poder de Jesus. Você não vê. Às vezes a gente lê um texto na afirmativa e esquece de entender que a negativa dele é verdadeira, né? Aqui fala que, quando a gente leu em Atos 10:38, que ele andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Isso quer dizer que ele não andava fazendo mal e colocando doença sobre a humanidade. Nem tudo que nós não experimentamos ainda da palavra de Deus não é verdade porque nós não experimentamos. Deus não é do tamanho da sua experiência. Deus não é do tamanho do testemunho alheio. Deus não é do tamanho de nada que você possa ouvir ou viver. Deus é do tamanho da palavra dele. Escute essa, Lucas 6:17. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava a todos. Em nenhum desses textos você vai ver Jesus dizendo: ei, que bom, podem me tocar, né? Vocês vão ser curados, glória a Deus. Mas, não, você que... Não. Peraí, você precisa aprender mais um pouquinho ainda. Fica aí com esse demônio até você aprender. Ou então, não, continua sofrendo. Preciso forjar isso na sua vida. Você não vê Jesus falando isso. Nunca saiu uma frase dessa da boca de Jesus. Vamos ler outra história de Jesus. Relatos, registros verdadeiros. Lucas 5:17 a 26. Lucas 5:17 a 26. Você achou? Ora, aconteceu que, num daqueles dias, estava ele ensinando. E achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para uma unção específica de cura. Nós cremos que a cura está
na vontade de Deus, nós cremos que o nome de Jesus tem poder para cura, mas nós cremos também que existem sim unção disponível para cura em específico. E esse texto aqui estava mostrando que havia um poder disponível para cura. Olha só. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens trazendo em um leito um paralítico e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Jesus disse ao paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados? E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente o paralítico disse para Jesus, sabe o que é? Você está falando para eu levantar, é que eu sou paralítico. Não, queridos. Imediatamente se levantou diante deles e tomando o leito que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos e davam glória a Deus e possuídos de temor diziam, hoje vimos prodígios. Queridos, Jesus estava ensinando. Em todo tempo ele ensinava e pregava a palavra. Era a palavra pregando a palavra. Era o verbo dizendo, ei, vocês precisam valorizar a palavra. Vocês precisam reconhecer a palavra. Vocês precisam amar a palavra. Porque Deus vai ser do tamanho da palavra dele. O quanto você absorver, o quanto você conhecer, o quanto você não só ouvir, mas praticar e ter como revelação no seu coração, vai ser a proporção da revelação de Deus na sua vida. E Jesus estava pregando, mas havia um poder disponível para curar, porque Deus ama, Ele ama tocar a vida das pessoas, queridos. Ele ama fazer isso. E diante dos obstáculos, aqueles amigos não desistiram. Mais uma vez, assim como a mulher do fluxo de sangue, você vê como a fé opera? Fé não é na primeira adversidade você dizer, não dá mesmo. Ah, não, mas falou lá no culto, mas olha só, não estou sentindo nada ainda. Já recebi oração, não vi acontecer ainda. Queridos, fé não é isso. Aqueles homens olharam aquela situação e falaram, não, a gente não trouxe o nosso amigo aqui com esse peso, não é como hoje, né? Carro e tudo mais, facilidades. Eles tiveram que se empenhar para acontecer aquilo. E chegou lá, não cabia, o cara dentro já estava cheio de gente. A fama de Jesus já estava correndo. E aí deram um jeito de passar por cima. Atravessaram perigos, desceram o paralítico de alguma forma. Vendo-lhes a fé, Jesus disse, ei, seus pecados estão perdoados. Ele estava querendo dizer, ei, no perdão, no meu perdão, inclui cura para você. É por isso que quando nós falamos que salvação, que paz, que o shalom de Deus tem a ver com um pacote completo, Jesus estava mostrando isso. Ei, quando você tem a mim, você tem perdão de pecados e o pacote completo invade a sua vida. Era isso que Jesus está dizendo, eu tenho poder para redimir o homem e para torná-lo o plano original daquilo que o Deus sonhou para o homem. E Jesus diz, e aí ele percebe que os fariseus, os religiosos estão ali, né, falando, meio que cochichando, falando que ele estava dizendo blasfêmias. E ele vai, levanta e anda. E o paralítico creu, levantou e teve uma ação correspondente. E sabe o que acontece quando cura se manifesta? Ninguém que vê uma cura dessa acontecendo não diz glória a Deus, graças a Deus. A Bíblia está dizendo que no verso 25, imediatamente se levantou diante deles, tomando o leito que permanecera deitado, e voltou para casa glorificando a Deus. O milagre e a cura sempre glorificam a Deus. Camila, mas a pessoa às vezes nem está querendo saber de Jesus, nem é cristã e foi curada, porque Deus ama curar. Você acha, queridos, que Deus tem um crachá escrito evangélico?
Mas Deus reconhece todo homem que reconhece a Cristo. E se alguém crer no poder do nome de Jesus, ela pode experimentar sim, cura, libertação, restauração do lar, plenitude nele. Salvação, certamente, se disser sim Jesus como Senhor, como único Senhor e Salvador. Agora os milagres, a bondade de Deus, todo aquele que crer nele pode receber. Aí entra naquela outra pregação, que não é o assunto de hoje, que o pastor já falou algumas vezes aqui, sobre alívio e descanso. O milagre, o prodígio vai ser um alívio para aquele momento. Mas a vida com Jesus, salvação, é a vida no descanso. É a vida em Cristo. É por isso que o novo nascimento, ele é maior do que qualquer milagre físico. Do que qualquer milagre material. Porque é a restauração de quem o homem é, o Espírito. Mas Deus ama curar o homem em todas as suas dimensões, querido. Espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Deus te vê de forma integral. Em todas as passagens nós vemos Jesus revelando a vontade do Pai, ensinando e pregando a palavra e curando os enfermos, libertando os oprimidos. Nós vimos que existe um poder para a cura, uma unção, como nós chamamos e como a Bíblia chama também. As pessoas eram curadas por esse poder curador e a respeito da unção que fluía da vida de Jesus. Mas todas as vezes nós vemos que esse poder, ele era ativado por algo que se chama fé. Há um reconhecimento. Há um reconhecimento da palavra de Deus, de que a palavra por si só tem poder e funciona. Eu acredito que não tenha... Tem outras coisas que o Senhor se alegra, mas eu imagino a alegria dele quando ele vê você lendo a palavra dele, crendo no que a palavra diz. Camila, às vezes eu li uma vez, mas eu ainda não crio o suficiente. Leia mais até que creia. Leia mais até que isso seja uma convicção no seu coração. Leia mais até que a incredulidade seja vencida. Leia mais até que o trauma seja despedaçado por causa do poder da unção. Esses dias, o João perguntou, porque ele ouviu alguém falando o que é trauma, né? E aí passou o assunto, eu não sei o que aconteceu no momento, a gente se distraiu. Mas depois a gente viu um filme e o personagem não estava tendo coragem de entrar na água porque ele tinha passado uma situação difícil na água. Aí a Luísa virou para ele, isso é trauma? Menina esperta. Para isso que eu te criei, minha filha. E ela falou, isso é trauma. E aí eu já aproveitei o gancho também. Eu falei, então, filho, você sabe que até mesmo os traumas, Deus cura? Você sabe que mesmo as coisas que marcaram o coração de um homem e de uma mulher, na mente de uma pessoa, o poder de Deus é suficiente para tratar isso e para sarar isso. E às vezes, porque é algo que nós não estamos vendo como uma cura física, nós achamos que o poder de Deus não tem suficiência para tratar aquilo também. Mas nós podemos exercer fé para isso, tanto quanto para um milagre físico. E é isso que o diabo não quer que você acredite. Do mesmo jeito que você pode fazer um tratamento médico, crendo na cura divina sobre a sua vida. E não tem problema se você tem essa revelação da parte de Deus e você quer ali naquele momento fazer o tratamento e crendo que a cura vai se manifestar, sem problemas. Mas saiba que do mesmo jeito que isso se aplica para o físico, isso se aplica para a sua mente, isso se aplica para a sua alma. Não tome para você algo que Deus não te deu. Deus não te criou para viver uma tristeza profunda, uma preocupação extrema, uma vida de peso. O Deus que ama, se Jesus era a palavra, todos que se encontraram com a palavra foram curados. Se Jesus era a palavra, todos que se encontraram com Jesus foram transformados. Se Jesus era a palavra, querido, todos que o viram e o reconheceram foram salvos. Não olhe para a palavra como um acessório. Ela é tudo que você tem. O Espírito e a palavra é tudo que você tem.
se é tudo que você tem, quanto do seu tempo você olha para ela? Quanto do seu tempo você envolve o seu coração com ela? Tem um texto, abre também aí em Mateus capítulo 8, 16 e 17. Nossa, Camila, você está abrindo bastante hoje, bastante versículo. Queridos, quanto mais nós fomos enganados e induzidos à incredulidade a respeito de um assunto, mais nós temos que olhar para a palavra, para que isso se rompa na nossa vida. É proporcional. Se você tem uma pedrinha no seu caminho, você chuta. Se você tem um pequeno murinho, você dá uma quebradinha. Mas se você tem um muro grande, você tem que pegar uma marreta e bater com força. Tem sofismas e dogmas na nossa mente, que nós temos que pegar a palavra na proporção de uma marreta e bater, até que aquilo se rompa. E a gente consiga ver, Deus ama curar, Deus ama restaurar, o Deus de toda consolação, transbordante de amor, paciente, compassivo, restaurador, poderoso. Em Mateus 8,16 diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Esse texto está dizendo no Evangelho que Jesus fez algo visível contra os demônios, contra as enfermidades, para mostrar que Isaías estava se cumprindo. E os religiosos leem Isaías, não trazendo para a realidade do que Jesus quer fazer. Ainda hoje, queridos, muitos de nós fomos doutrinados a ler Isaías com um olhar incrédulo. Não está falando sobre a doença que eu estou passando, não está falando sobre a enfermidade que eu estou passando. Mas não é isso que esse texto está dizendo. Ele diz, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Eu vou ler para você o que foi dito pelo profeta. Em Isaías 53, um livro profético que revelava a vinda do Messias, verso 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O Evangelho de Mateus está dizendo isso, para que se cumprisse a passagem do profeta Isaías. Meramente com a palavra, ele expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes. Sabe, queridos, às vezes nós pensamos, poxa, mas Camila, então, poxa, as pessoas tocavam em Jesus ou só com a palavra, elas eram curadas, mas Jesus não está aqui. Onde eu vou tocar? Jesus, o verbo que se fez carne, ele deixa a sua palavra. A palavra de Deus por si só, ela é ungida, ela é poderosa. Enquanto eu prego, não sou eu que tenho a responsabilidade de fazer isso funcionar na tua vida, querido. Porque não fui eu que escrevi, nem teria essa capacidade. O poder que está na palavra de Deus é quem te cura, é quem te sara, é quem te levanta, é quem tira você de qualquer tipo de cativeiro que você esteja vivendo, seja ele qual for.
Essa noite o Senhor quer colocar no seu coração: ei, não se conforme com nenhum tipo de prisão, com nenhum tipo de jugo, com nenhum tipo de cativeiro que o diabo tem colocado sobre a sua vida. Se levante hoje com fé e comece a estabelecer uma atitude como aquele que crê na palavra, que é ungida, que é poderosa, que é eficaz e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, querido. Ele não está aqui como homem, mas Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele está assentado à destra do Pai, como nós lemos, e existe um poder hoje. Assim como Jesus foi ungido, Ele disse para a igreja dele: não saiam daqui, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Unção para fazer algo. O poder de Deus no Pentecostes foi derramado para que a igreja andasse como Jesus andou. Lembra? O Jesus de Nazaré precisou ser ungido para fazer o que Deus queria que ele fizesse. Você, como filho de Deus, representante de Deus dessa terra, também precisou ser ungido. E você foi. Existe uma unção, um poder dentro e um poder sobre. Não dá para falar sobre isso agora aqui, você pode fazer o rema, amém? Tem um livro também, o Espírito Santo dentro e sobre, lá no Verbo Shop. Mas o poder sobre, a unção sobre, é para que você possa manifestar a vontade de Deus. A fé, queridos, é esse gatilho. O poder curador está disponível para aqueles que creem. A fé é o interruptor da unção. Precisamos crer. E para crer, precisamos estar cheios das coisas certas. Para crer, nós precisamos estar cheios das coisas certas, aniquilando a mentira da nossa mente. Sabe que às vezes nós estamos muito passivos? Você já percebeu que tudo de ruim que permanece, muitas vezes o que falta é a gente se posicionar? Esses dias eu estou melhorando. Fazia uns 2 anos que eu não estava ligando muito para a minha alimentação. E faz aí umas 2 semanas que eu estou me regulando novamente. E eu já vi resultado da disposição. E eu fiquei muito feliz porque como o nosso corpo corresponde a uma coisa boa que nós fazemos. Que alegria. Mas ao mesmo tempo eu chorei um pouquinho assim, só uma lagriminha. Não foi um choro muito profundo, não. Não sou muito de chorar. Mas fiquei emocionada, fiquei emotiva. E eu falando pro Lucas, ele falou: você está feliz ou não está? Eu falei: eu estou feliz. Mas eu estou triste, porque ao mesmo tempo é incrível como a gente tem a capacidade de se acostumar com uma coisa ruim e ficar passivo diante daquilo. O óleo fresco da unção, a Bíblia diz lá em Salmos, se não me engano, no capítulo 92, fala que a unção, o óleo fresco, aumenta o poder do salmista, como de um boi selvagem. Lembra? A gente já falou sobre isso. O que o boi selvagem não aceita? Jugo que um boi domesticado aceita. Há um poder curador, uma unção que floresce no nosso corpo, segundo a vontade de Deus. Você não precisa abrir esse, mas em Marcos 8, 22 diz assim: e chegando em Betsaída, lhe trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo nos seus olhos, impondo-lhes as mãos, perguntou se ele via alguma coisa. E ele, levantando os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-lhe a pôr as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima, e ele ficou restaurado, e viu todos claramente. Aqui uma outra forma. Meramente com a palavra, tocando-lhe as vestes. Aqui ele impôs as mãos, de uma forma até diferente, autêntica. De primeira ele viu um pouco, mas aqui a gente vê uma cura progressiva, porque ele impôs as mãos novamente, e aí Jesus é restaurado e ele vê plenamente. Mas sabe que não parou em Jesus, queridos? Em Lucas 4,40 a gente vai ver, ao pôr do sol, todos que tinham enfermidades diferentes, moléstias, eram trazidos. E ele os curava, impondo as mãos sobre cada um. Jesus ia impondo as mãos, porque ele amava a manifestação da bondade de Deus sobre aquelas vidas. Sabe, Jesus, queridos, nessa época aqui não era like, não era fama, pelo contrário. Porque ele estava fazendo isso, eles estavam querendo matar ele. É porque ele queria manifestar: ei, eu tenho 3 anos para mostrar
Eu tenho 3 anos e pouco para mostrar o que Deus quer que aconteça aqui na terra. Salvação, cura, libertação, os demônios têm que se dobrar, a palavra tem que ser ensinada, a palavra tem que ser pregada, o perdão, a compaixão. 3 anos e meio para mostrar ali, revelar o resplendor da glória de Deus, até que a redenção fosse concluída na cruz e na ressurreição. Mas em Atos 28, quantos sabem que em Atos 28 Jesus já não estava mais fisicamente aqui? Em Atos 1, Jesus diz: ei, fiquem aí, vocês vão receber poder. Em Atos 2, já não estava mais, Pentecoste, o Espírito Santo veio. Em Atos 28, versículo 8: aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, impôs-lhe as mãos e o curou. Fez a mesma coisa que Jesus fazia. Eu te convido, queridos, leia os evangelhos, leia o livro de Atos. Sabe, essas coisas não ficaram lá atrás, elas são para hoje, elas são para nós. E em Marcos 16, capítulo 17: estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Como eu disse, querida, a cura para o teu espírito é a salvação. A cura para o teu espírito é a salvação, é dizer: sim, Jesus, você é o meu único Senhor e Salvador. E aí você tem a garantia do céu. Mas o Deus que ama te salvar também ama curar a sua alma e o seu corpo. A sua alma e o seu corpo. Você não está hoje ouvindo essas coisas à toa. Existe uma inspiração, uma voz mesmo profética. O que é a profecia senão a palavra inspirada para alcançar a sua necessidade? Eu queria que você ficasse de pé, querido. Sabe, eu queria que você só levantasse suas mãos e agradecesse ao Senhor. Se havia alguma situação que você estava passando aí, e você talvez estivesse passando grandes dificuldades e entendendo que era o Senhor promovendo isso na sua vida, hoje Ele te diz: não sou eu. Inclusive, Deus já te vê restaurado, levantado, curado, livre, feliz, próspero. É assim que Ele te vê, porque Ele te vê pelas lentes de Jesus. Ele te vê como filho legítimo dEle. E todos aqueles que recebem Jesus, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Filhos de Deus. Ele te ama. Ele te ama. E existe um poder nesse lugar, queridos, para destravar mesmo. Para te trazer para o centro da vontade de Deus, o lugar do cumprimento da palavra. Eu sei que enquanto eu estava pregando, talvez você que já estava com alguma dor e com alguma enfermidade, já tenha até recebido a cura. A palavra por si só é poderosa, não tem a ver comigo, queridos, é a palavra. Enquanto eu estava pregando, eu sei que tem pessoas aqui que já foram curadas. Dores de cabeça, dores nas costas, dores nas juntas. Enquanto a palavra é pregada, é como Cristo andando no meio das multidões. E quando você libera a sua fé para a palavra pregada, é como você tocando. É como você tocando. Ele te chama, filho, eu te amo, eu te saro, eu te encontrei nessa noite e te chamei, filho meu, e te chamei, filho meu. Creia tão somente, creia. Oh, oh.
Sabe, querido, se você chegou aqui e você está passando por algum quadro de dor, de enfermidade, de opressão, pode ser físico, pode ser no seu corpo, pode ser nos seus órgãos, como pode ser também na sua mente. Opressão, tristeza profunda. Camila, você está dizendo que ninguém aqui precisa ir ver no médico? Não, querido, você precisa se cuidar mesmo. Faça a sua parte. Mas existe um poder que faz aquilo que você não pode fazer. E é sobre isso que eu estou falando, aquilo que você não pode fazer. E aí sim, se você crê nisso, não em mim, mas na palavra lançada e no poder curador, eu queria orar por você. Eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar. E eu creio, querido, no Deus que ama curar se manifestando, porque Ele faz questão de revelar a palavra dEle em nosso meio. E enquanto isso, você que está aí, querido, eu queria que você recebesse, levantasse suas mãos e receba dEle as direções para a sua vida, as percepções para a sua própria vida. Enquanto eu falava, Ele falou com você, Ele compartilhou coisas com você. E sabe, você não vai sair daqui da mesma forma. Ah, Camila, sabe o que é? Que hoje eu não estou com nada, graças a Deus. Querido, fortaleça a sua fé, renda graças por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele fez por você. Ele te salvou, Ele te libertou, no nome dEle há poder. Oh, nós somos livres. Não, nenhum espírito maligno vai permanecer oprimindo a mente dos filhos de Deus. Prisões rompidas. Enquanto as pessoas que precisam de oração para cura vêm aqui, queridos, antes de eu orar por elas, eu quero fazer um convite. Se você está aqui e você nunca disse, Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida, mesmo crendo de todo o seu coração em Deus, a Bíblia diz no livro de Romanos que é necessário que você diga, Senhor Jesus, seja o meu Senhor. Se você nunca fez essa oração, é a oração mais simples que você vai fazer, mas a mais poderosa, porque é a oração que te faz filho e filha de Deus. Há alguém que nunca fez essa oração e deseja fazer? Só levante sua mão direita, eu quero orar com você. Há alguém que nunca fez essa oração dizendo, Senhor Jesus, seja o Senhor da minha vida? Camila, é só isso? É. Publicamente você vai dizer ao Senhor Jesus, não é no microfone, tá bom? Fique tranquilo. Mas você vai dizer ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço o teu sacrifício naquela cruz. Eu sei que foi por mim, eu recebo isso. Há alguém que nunca fez essa oração? Não perca a oportunidade, queridos. O Deus que ama curar quer começar por dentro, quer começar por aquilo que você é, e você é um ser espiritual. A Bíblia diz da seguinte forma, Ele faz uma pergunta para nós, louco, se amanhã acontecer qualquer coisa, você sabe para onde vai a sua alma? O sim para Jesus garante salvação e eternidade com Ele. Se você está aqui e nunca fez essa afirmação de fé, é a sua noite. Há alguém aqui?